Neste primeiro vídeo, estaremos abordando o experimento 2, campos eletrostáticos. Aqui os integrantes, o Alan, o Lucas, a Juliana e eu, Thales. Bem, uma introdução, aqui contando a justificativa do problema e os objetivos. A justificativa do problema é a gente encontrar uma solução na hora de querer aumentar a tensão de alguns circuitos. Fazendo uso de fonte, capacitor e diodos, com corrente alternada. E a gente estará simulando os circuitos no site Tinkercad. E a seguir estaremos analisando também os resultados de cada simulação. Primeiro, vou explicar mais ou menos o que é o multiplicador de tensão e como é que funciona. E também os componentes que utilizamos. O primeiro componente seria um diodo. Os diodos são componentes eletrônicos que permitem a passagem de corrente elétrica em um único sentido. Eles são representados com um símbolo similar a uma flecha, que mostra o caminho que a corrente vai percorrer quando entrar em contato com o diodo. Eles mais ou menos funcionam como uma válvula que libera a passagem de um caminho e se fecham no caminho inverso. Aqui na imagem dá para notar que o diodo está sinalizando o caminho no sentido da direita, então só a corrente direcionada para a direita vai passar por ele, enquanto que a corrente esquerda, que vai em direção ao lado esquerdo, não passa. Eles são usados em multiplicadores de tensão porque são componentes que atuam como retificadores, assim convertendo tensão alternada, aqui representado como uma senoide, em tensão contínua, como a setinha aqui o diodo. Então, onde alternada passa pelo diodo e assim se torna contínua. Porém, como qualquer coisa que a gente transpõe da teoria para a realidade, eles não são perfeitos. E assim como qualquer outro componente, como resistor, indutor, essas coisas, acaba dissipando energia. Então, parte da energia que a gente pega da fonte, o resistor ele dispersa. E a queda de energia, mais especificamente de voltagem, de tensão, é mais ou menos 0,7 volts, como aqui mostra. Aqui saindo da fonte 5 volts e a corrente, a potência, a tensão no caso, que a gente vai estar dissipando pelo diodo, seria 5 volts iniciais, menos a quantidade dissipada. E aqui, com cálculos mais a fundo, a gente percebe que tem que ser aproximadamente 0,7. Bem, agora eu vou mostrar um exemplo mais simples de um multiplicador de tensão, que seria o dobrador de tensão, que ele pega a tensão inicial do sistema e multiplica por 2, ele dobra. Aqui, mais ou menos, aqui é uma ilustração de como seria esse circuito multiplicador de tensão. Aqui na esquerda a gente vê uma fonte de corrente alternada, ela é uma senoide, não é uma onda quadrada nem triangular. Nós temos dois capacitores, o C1 e C2, dois diodos D1 e D2 e o circuito conectado à terra. Aqui a gente pode perceber que os dois diodos estão em paralelo e com orientação diferentes. Isso ocorre porque num circuito de corrente alternada, como o próprio nome diz, a corrente alterna, sendo parte de sua onda positiva e parte negativa
Quando a onda negativa, a corrente I- percorre o diodo D1, o diodo 2 se fecha, funcionando como um circuito aberto em D2, como demonstra aqui a figura. Então, o circuito fica limitado à malha esquerda. Com isso, a fonte VI só irá carregar o capacitor C1, tornando a tensão de ambos igual, como mostra aqui na imagem. Quando a onda é positiva, similarmente ao caso anterior, a corrente I+ percorre o diodo D2, enquanto que o diodo D1 se fecha, funcionando como um circuito aberto. Com isso, o capacitor C2 ficará em série com C1 e a fonte, e suas tensões irão ser somadas, resultando em VC2 igual a VC1 mais VVI. Como VVI é igual a VC1 e VC2 é VC1 mais VVI, a gente pode substituir na equação e achando que a tensão no segundo capacitor ela é igual a 2 vezes a tensão da fonte. Assim, como a gente gostaria de demonstrar, duplicando, dobrando a tensão. Esse mesmo conceito pode ser utilizado num circuito com N diodos e N capacitores, para multiplicar a tensão por N. Mas vale lembrar que a tensão não será exatamente 2 vezes a de entrada, visto que temos uma queda de tensão em cada capacitor. Então é isso. A seguir, veremos um vídeo da simulação da parte prática do circuito no site Tinkercad, com todos os passos explicitados e todos os resultados demonstrados pelos vídeos do próximo participante. Antes de seguir para o exercício proposto de um multiplicador de tensão, aqui eu vou mostrar primeiro como funciona um diodo quando mexemos com um circuito eletrônico. Aqui na nossa simulação, estamos usando um gerador de funções com uma frequência de 1 kHz e amplitude de 5 volts. Aqui também estamos usando um diodo e um capacitor de 100 nanofarads. O que acontece? De acordo com a teoria, nem toda a tensão que chega no diodo vai ser igual à sua saída, porque devido à sua natureza de semicondutor, vai haver uma perda de tensão quando a tensão passar por esse componente. A expectativa aqui é de que o valor de saída seja abaixo dos 2,5 volts. Por que 2,5 volts se a amplitude é 5? Porque 5 é a distância da parte mais alta até a parte mais baixa da onda. Então a onda só vai ter 2,5 volts de altura. E ao fazermos a nossa simulação, podemos ver claramente que não chega aos 2,5, justamente porque tivemos uma perda de tensão ao usarmos o diodo. Após o último circuito a ser simulado, que mostra a natureza dos diodos, aqui nós temos o real exercício, que é um multiplicador de tensão de 5 para 30 volts. Aqui nesse exercício, usamos um gerador de funções, que está marcado para usar 200 Hz e amplitude de 5 volts. Usamos capacitores e diodos, além de, é claro, um multímetro para verificar a tensão. Agora, como é que foi montado? Aqui nós colocamos os capacitores de índice ímpar e aqui em cima os capacitores de índice par. Os capacitores de índice ímpar foram conectados ao polo positivo do gerador de funções, enquanto que os de índice impar foram ligados ao terra. Como podemos ver, aqui nesses
fios verdes, eles estão funcionando como se fossem os nós do circuito, que mostra que o capacitor 1 está conectado ao 3, que está conectado ao 5, e assim por diante, até o último capacitor. E eles também estão conectados aos diodos. A entrada de um diodo está conectado à entrada de um capacitor, e a saída do capacitor está conectada à entrada de outro diodo, e assim por diante. Como visto anteriormente, os diodos causam uma queda de tensão. E essa queda de tensão pode variar, geralmente chegando até 0,7 volts. Nesse circuito aqui, nós utilizamos 17 capacitores para garantir caso ocorra a perda de 0,7 volts, nós mesmo assim consigamos chegar nos 30 volts desejados. A capacitância de cada capacitor está ajustada para 100 nanofarads. E vamos começar a simulação. Após começarmos a simular o circuito multiplicador de tensão, podemos ver que conseguimos realizar o experimento, em que a entrada de 5 volts foi convertida em uma saída de 30 volts. E também se demonstrou que foi uma decisão acertada ao colocarmos 17 diodos, que previu a queda de tensão e garantiu assim que conseguíssemos chegar ao nosso objetivo. Olá, hoje faremos a segunda parte do experimento 3, onde falaremos sobre as linhas de campo elétrico. Esse trabalho foi produzido pelos integrantes apresentados no slide. Antes de mostrarmos os vídeos com os experimentos práticos, vamos fazer uma introdução ao assunto abordado. O campo elétrico é criado a partir de uma partícula carregada. Se for introduzida uma partícula nesse espaço, ela sofrerá uma força que dependerá do modo e orientação desse campo elétrico, como é mostrado na figura. O campo elétrico, em qualquer ponto do espaço, é definido em termos de força eletrostática, que seria exercida sobre uma carga teste Q0, colocada nesse ponto. Essa relação é mostrada na equação. É importante termos em mente que o campo elétrico existe independentemente da existência de uma segunda carga na proximidade de carga geradora de campo. Michael Faraday teorizou que existem linhas, hoje conhecidas como linhas de campo elétrico. Essas linhas de campo elétrico se encontram nas vizinhanças de qualquer partícula ou objeto com carga elétrica. Estas linhas ajudam a visualizar a orientação e o módulo dos campos elétricos. Em qualquer ponto de uma linha de campo elétrico, a direção da linha coincide com a direção do vetor campo elétrico naquele ponto específico. O vetor campo elétrico é sempre tangente às linhas de campo. Nessa imagem, podemos ver um exemplo de uma esfera condutora carregada negativamente. Podemos perceber que o vetor campo elétrico está tangente à sua linha de campo. Como suas linhas de campo estão retas, o vetor do campo elétrico possui a mesma direção e sentido das linhas de corrente. As linhas de campo elétrico se afastam das cargas positivas, onde começam, e se aproximam das cargas negativas, onde terminam, como é mostrado na figura. É importante sabermos que as linhas são representadas de modo que, quanto maior a densidade de linhas de campo em um determinado espaço, maior é o módulo do campo elétrico naquele espaço. Os objetivos desse trabalho são analisar o vídeo produzido por Willis Alves, observando o comportamento das linhas de campo dependendo do formato e distribuição de cada carga, e fazer uso dos conhecimentos teóricos para explicar o comportamento das linhas de campo em cada caso específico descrito no vídeo. Além desses objetivos, também vamos utilizar os embasamentos teóricos para descrever uma fórmula para cada tipo de campo elétrico observado no vídeo. São eles: cargas pontuais opostas, placas paralelas e placas circulares concêntricas.
Nessa etapa, descreveremos o processo utilizado por Willis Alves para a configuração do experimento, indicando os materiais utilizados e o método utilizado para a relação da experiência. Os materiais utilizados são fonte de alta tensão, cuba eletrolítica de vidro, cabos para servir como eletrodos, parafusos com sua rosca esférica na ponta, bico de jacaré para conectar os eletrodos aos parafusos, arame como suporte para os parafusos, óleos de cozinha, grânulos de sabão em pó, placas metálicas retas, placas metálicas em formato circular. Nesse vídeo, podemos ver a execução do experimento prático com duas cargas pontuais, uma positiva e outra negativa. Nesse recipiente abaixo dos parafusos é colocado o óleo que tem caráter isolante, onde irá ser colocado o sabão em pó. Após ligar a fonte de alta tensão, cria-se um dipolo elétrico entre as duas cargas opostas, fazendo com que formem as linhas de campo elétrico. Nesse diagrama, é identificado a carga positiva e a carga negativa, assim como a orientação das linhas de campo elétricas formadas no dipolo. No experimento prático mostrado, é criado um dipolo elétrico, que constitui-se em duas cargas de mesmo valor absoluto, e sinais opostos, separadas por uma pequena distância d. A partícula positiva produz um vetor campo elétrico E mais positivo, ou seja, aponta para fora da partícula, enquanto a partícula negativa produz um campo E negativo, que aponta em direção a ela, para dentro da partícula. Como os vetores E e E- possuem a mesma direção, para encontrar o valor do campo total em um certo ponto P, podemos apenas somar um módulo de ambos. A direção e sentido do vetor resultante pode ser obtida por meio da análise das linhas de corrente, pois sabemos que o vetor será sempre tangente a ela. Sabemos que o módulo do campo elétrico para a partícula carregada pontiforme é dado por essa equação. Então, podemos escrever a soma do E mais e E menos como sendo. Agora, quando colocamos cargas que possuem sinais iguais, elas se repelem, o que é representado pelo espaço vazio mostrado. Nesse espaço não há nenhuma linha de campo. Se os dipolos possuem cargas iguais, as características das linhas de campo e vetor campo elétrico continuam as mesmas. É importante observar que não pode haver interseção entre as linhas de campo, pois pode haver apenas uma tangente vetor campo elétrico resultante em determinado ponto. Nessa parte do experimento, são colocadas duas placas paralelas com cargas opostas entre si. Quando ligada à fonte de tensão, observa-se a movimentação do sabão em pó formando as linhas de campo elétrico. Nesse diagrama, podemos ver que as linhas de campo são retas e possuem uma direção, da placa positiva para a placa negativa. Para calcular o valor do campo elétrico na região central entre as duas placas, podemos utilizar o modelo da placa infinita, pois o campo está relativamente longe das bordas das placas, possibilitando que o efeito de borda seja desprezado. Consideramos, então, uma placa infinita com densidade de cargas constante igual a sigma. Por simetria, todas as componentes y paralelas à placa do vetor campo elétrico irão se cancelar, sobrando apenas a componente x, perpendicular à placa. Na imagem, pode-se observar que existe apenas a componente do campo elétrico perpendicular à placa. Utilizando a lei de Gauss, podemos deduzir a fórmula para o campo elétrico resultante, mostrada respectivamente. Sabendo que Q é igual a V sigma, fazemos as devidas substituições e podemos encontrar a seguinte fórmula para o valor do campo elétrico, gerado por uma placa carregada. Para fazer o cálculo de campo elétrico, pela lei de Gauss, escolhemos esse retângulo.
levemente maior que a placa, como a superfície gaussiana. Podemos observar agora a utilização de dois anéis para essa parte do experimento. O anel que se encontra mais externo é carregado positivamente e o anel dentro é carregado negativamente. Após ligado à fonte de tensão, é possível ver como as linhas de campo se comportam. Que as linhas de campo são retas, mesmo com as placas sendo circulares, e possuem uma direção que é da placa positiva para a placa negativa. Para encontrar o valor do campo elétrico resultante dentro dos anéis concêntricos, precisamos considerar o campo produzido pelo anel interno negativo e o campo produzido pelo anel externo positivo. Lembrando do conceito de blindagem eletrostática, é possível afirmar que dentro de um condutor eletrostático, seja ele maciço ou oco, o campo elétrico é sempre nulo, não há cargas em seu interior. Portanto, é possível afirmar que o campo elétrico na região entre os dois círculos é gerado apenas pelo círculo interno, de carga negativa. Vale ressaltar também que no interior da linha interna negativa também não há campo elétrico, por conta do mesmo fenômeno. Para calcular o módulo de resultante igual a E negativo, criamos uma superfície gaussiana entre os círculos concêntricos, como podemos ver ao lado. Como toda a carga do círculo interno está contida dentro da superfície de Gauss, podemos escrever a lei de Gauss como as equações contidas no slide. Podemos concluir, então, que os diferentes formatos de condutores geram linhas de campo distintas, mesmo que as cargas aplicadas sobre eles sejam as mesmas. Além disso, pode-se aplicar os conhecimentos teóricos à prática, para encontrar as fórmulas do campo elétrico em cada caso particular e perceber como ele se relaciona com as linhas de campo visualizadas no experimento. Aqui estão as referências para a formação deste trabalho. Muito obrigado.